Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te adoramos, exaltamos ao teu nome. Rendemos graças a ti por esse dia, pelas nossas vidas, pelo muito que tu tens nos amado, Senhor. Obrigado por esta igreja, por todos que militam aqui neste lugar. Este dia que tu tens nos dado, separado para exaltar ao teu nome. Ó Deus, que tudo seja nesse dia direcionado por ti. A nossa aula, Senhor, nossos cultos a ti, Senhor, sejam de exaltação ao teu nome, que as vidas estejam preparadas, ó Deus, para te exaltar, para te glorificar, Senhor. Toma nas tuas mãos os teus servos, as famílias dessa igreja, ó Deus, de cada igreja que se levanta em teu nome, Senhor, a tua presença possa ser sentida, Senhor, e que vidas sejam salvas neste dia, para a honra e glória do teu nome. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus, amém? Nós passamos aí um questionário, não sei quantos já fizeram, ou quantos estão fazendo, ou quantos talvez esqueceram de ver, mas nós gostaríamos que todos trouxessem até o próximo domingo, ok? Quem não lembrar ou quem não tiver esse questionário, fala comigo que eu tenho, tá? E também, inclusive, está no grupo do nosso estudo, ok, meus irmãos? E esse questionário é apenas para que nós possamos nos fixar naquilo que estudamos. É importante que nós façamos esse questionário, ok? Quem tiver alguma dúvida é só falar comigo. Na semana passada, nós quase que encerramos a primeira fase do nosso estudo. É um estudo mais sobre aquilo que está presente na palavra de Deus em todo o tempo, né? E hoje nós vamos encerrar essa parte e também vamos dar prosseguimento, então, a uma parte mais técnica da palavra de Deus, da forma como ela foi escrita e tal, e para que nós, então, cheguemos ao nosso próximo estudo. Então, na semana passada, nós encerramos lendo 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o amor à Escritura, né? O amor que nós precisamos ter pela palavra de Deus. Um amor que não é gerado propriamente por nós, mas é gerado pelo Espírito Santo em nós, para que nós vivamos tudo aquilo que nos está disponível pela palavra de Deus. Todas as igrejas devem amar, ou seja, todos aqueles que são salvos em Jesus, aqueles que recebem Jesus, precisam amar a palavra de Deus. E esse ele acontece justamente porque é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós, no momento em que recebemos Jesus na nossa vida. Então a Bíblia diz que rios de água vivas fluem de dentro de nós. Então nasce algo especial, é gerado dentro de nós, nós somos transformados, nós aprendemos que nós somos novas criaturas. Então algo especial entra dentro de nós, o Espírito do Senhor entra dentro de nós, porque nós permitimos, o Senhor veio, nos chamou, nós permitimos então, e Ele faz morada em nós. Paulo diz então que nós somos, a partir de então, o templo do Espírito Santo, Ele reside em nós. Então todas as igrejas, todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor, não uma igreja apenas como uma denominação ou com um rótulo, mas todas as igrejas que pregam a palavra de Deus, que recebem, que atuam dentro desta palavra, elas devem amar e estimar e proteger as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, essa que nos foi entregue, como um tesouro, tendo-a como única verdade de Deus para o mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente seus ensinos, proclamando a sua mensagem de salvação, a mensagem que é trazida pelo Senhor a nós, a mensagem de salvação, confiando-as que Deus confiou a homens fiéis, conforme Paulo escreve, principalmente quando ele está escrevendo lá a Timóteo, confiando a homens fiéis
e defendendo-as contra todos que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Eu gostaria que... Pode colocar aqui, Lucas. Então, coloca aí, 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 13. A partir do versículo 13 até o versículo 15. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram... Deixa-me ver aqui, irmãos, eu vou ler na outra tradução. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com auxílio do Espírito Santo que habita em vós. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Então, aqui nessa tradução que é da Almeida Fiel, século 21, essa aqui... Almeida Corrigida Fiel, na nossa outra tradução e em outras traduções tem ali, todos se apartaram de mim. Então, aqui nessa tradução diz, todos me abandonaram, ou seja, deixaram. Então, nós preserva o modelo das sãs escrituras, aquilo que o Senhor passou a nós, a mim, a você. Você recebeu do Senhor algo especial. A palavra de Deus entrou na tua vida, então, preserva a sã palavra de Deus, a sã, aquilo que foi dado para você. Lá em Judas 3 diz, amados, sim, pode continuar com essa tradução, com essa versão, ok? Em Judas 3 diz, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Ou seja, a fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. A lutar pela fé aos santos, entregue aos santos de uma vez por todas. Ou seja, recebemos a palavra do Senhor. Então, aqui o apóstolo está falando, entrega, da forma como recebesse, exortando-vos, ele diz, a lutar pela fé, que foi entregue a nós. Nós recebemos a palavra de Deus pela fé, amém, meus irmãos? Deraldo, quem chegar por aí, manda vir para esse lado aqui. Deildo, se puder, chega mais para cá, você também, só essas duas fileiras aqui, para a gente ficar mais próximo dos outros, ok? Tá certo? Então, enquanto me empenhava para vos escrever, ele está falando aqui, Judas está falando, para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Amém, meus irmãos? Essa salvação é comum a nós. Nós somos detentores dessa salvação por Cristo Jesus. Ninguém tem autoridade para subtrair ou acrescentar qualquer coisa da Escritura. Então, lá em Apocalipse, nos últimos versículos, lá no capítulo 22, no versículo 19, está escrito, e se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Então, a palavra de Deus, essa que nos foi entregue, essa que nós conhecemos, ela não pode ser substituída por coisa alguma que não seja a própria palavra. Então, hoje, muitas pessoas estão tentando redigir novas escrituras, e existem em muitos países por aí, Bíblias de outras formas que foram tiradas, substituídas muitas coisas. Até no nosso país tem também algumas seitas e religiões que fazem isso, né? Que fazem as suas próprias escrituras de acordo com aquilo que acham
necessário para as suas vidas. Porém, a palavra de Deus, essa que o Senhor nos deu, e nós vamos estudar um pouco sobre isso, ela permanece até hoje firme, apesar dos ataques, apesar das lutas contra a palavra de Deus, ela permanece da mesma forma que nos foi entregue. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse livro é um livro que é respeitabilíssimo, ele não tem erros, não contém contradições. Nós vamos falar um pouco sobre o cânon sagrado, a forma como foi, muitas lutas que aconteceram durante muito tempo, inclusive após a reunião dos livros, dos escritos, que chegaram, que hoje nos chega, depois de muitas lutas, então nós vemos que permanece sã, permanece inerrável. A palavra de Deus é essa da qual nós estamos falando. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, faça isso, dentro desse assunto, evidentemente, porque o nosso tempo é curto. Ok, meus irmãos? Se eu estiver indo muito rápido também, é só falar. Nós estamos andando um pouco rápido, porque, na verdade, nós estamos dando uma introdução daquilo que é o nosso estudo, e nós precisamos concluir isso aqui. E para que nós entendêssemos, para que nós compreendamos aquilo que nós vamos trazer sobre a análise dos livros, é preciso que a gente conheça aquilo do qual nós estamos falando. A Bíblia não foi escrita em uma única língua, os irmãos sabem disso. Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouco dos aspectos técnicos da forma como a Bíblia chegou até nós, né? Ela não foi escrita em uma única língua, mas em 3 línguas diferentes. O hebraico foi a língua em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento. Era a língua falada pelos hebreus, os irmãos sabem disso. Na verdade, o Antigo Testamento ele foi escrito, algumas partes também em aramaico, né? O que nós vamos falar também. É atualmente a língua falada, ou seja, o hebraico, a língua falada oficial, a língua oficial de Israel. Apenas alguns textos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. O aramaico era um dialeto falado, era uma mistura, era uma linguagem mais comum entre aquele povo, que foram se misturando os povos, e então eles foram adquirindo um dialeto um pouco diferenciado. Eu queria que alguém colocasse lá, 2 Reis, livro de 2 Reis, 18 e 26, tá, irmãos? Aqui nós vemos quando fala um pouco sobre essa questão, somente nesse versículo. Então, Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna, e Joá, disseram a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, mas não fales na língua dos judeus, porque o povo que está em cima do muro está ouvindo. Então, havia uma mistura de pessoas dentro do próprio reino de Israel. Então, mas não fales a língua dos judeus, que seria o hebraico, né? Então, falem em aramaico. Então, era uma língua que naquela ocasião a maioria entendia, e algumas coisas então foram escritas em hebraico, em aramaico. Os 3 trechos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são Esdras 4:8, nós não vamos ler, tá, irmãos? 6:18, 7:12 a 26, Daniel 2:4, Daniel capítulo 7, 28, Jeremias 10, versículo 11. Todo o resto do Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, ou seja, apenas algumas partes foram escritas em aramaico. Todo o restante foi escrito em hebraico. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Hoje, ou seja, no grego mais comum ao povo, chamado grego koiné. Era um grego que todos conheciam naquela região, né? Hoje, a Bíblia é traduzida em milhares de idiomas. São milhares de idiomas nos quais a Bíblia é traduzida atualmente, tá, irmãos?
Atualmente existem cerca de 7.450 idiomas em toda a Terra, idiomas e dialetos, né? Por exemplo, no Brasil existem muitos dialetos, né? Nós sabemos que existem algumas tribos, alguns locais que foram conquistados pelos portugueses, outros pelos espanhóis, outros pelos ingleses e tal, e por aí. Então, tem muita influência do espanhol, do castelhano, né? Então, no Brasil tem dezenas de dialetos, né? E em toda a Terra nós vemos que tem aproximadamente 7.350 idiomas. Em uma população de cerca, hoje está mais ou menos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, o planeta hoje, né? Que foi feito esse levantamento em 2020, esse último levantamento que foi feito, né? Dentre esses habitantes, cerca de 250 milhões de pessoas, de habitantes, não tem a tradução da palavra de Deus, ou seja, não tem a Bíblia. Tem talvez algumas pessoas missionárias que conversam e tal, mas 250 milhões aproximadamente de pessoas não têm a Bíblia, não têm conhecimento, a Bíblia traduzida nos seus dialetos ou idiomas. Não tem Bíblia, o que corresponde a próximo de 4.000 idiomas e dialetos, ou seja, são tribos pequenas, mas que têm um dialeto diferente. Então, tem aproximadamente 4.000 idiomas ou dialetos que não têm a tradução da palavra de Deus. Ou em que mesmo parte dela não foi traduzida. Dentre os cerca de 3.350 idiomas e dialetos que possuem a Bíblia traduzida, ou seja, dentre aqueles que possuem a Bíblia traduzida em idiomas e dialetos, foram completados a tradução em 2020, agora em 2020 foi completado, inclusive foi uma grande festa da Sociedade Bíblica, que completaram 700 traduções, 700 em idiomas e dialetos, 700 Bíblias completas, né? Nós falamos Bíblias completas, 700 Bíblias aproximadamente, 700 traduções, isso é correto, 700 traduções da Bíblia completa, né, de toda a Bíblia, em idiomas e dialetos. Essas traduções foram 700, em 700 línguas e dialetos. Enquanto que 1.540 línguas e dialetos possuem a tradução do Novo Testamento, atualmente, né? Isso em 2020. A tradução do Novo Testamento. Outras 1.100, aproximadamente 1.100 línguas, possuem tradução apenas de partes da Bíblia, ou seja, alguns possuem de um livro, alguns versículos, mas possuem partes, né, da palavra de Deus. A primeira tradução da Bíblia aconteceu entre os séculos 3 e 2 a.C., do hebraico para o grego koiné. Isso aí foi por ordem de um imperador, ou seja, de Alexandre o Grande, o qual ordenou que na biblioteca de Alexandria deveria também ter a Bíblia hebraica, composta pelo Antigo Testamento. O William está por aí? Ele saiu, não? Se alguém vê-lo por aí, pede para ele ficar, porque eu preciso conversar com ele depois do culto, tá? Depois da reunião, tá? William, não sei se ele... Oi? Tá, pede para ele ficar depois do culto, tá bom? Preciso falar com ele. Então, o Alexandre o Grande, muitos já ouviram falar, ele entendeu que numa das maiores bibliotecas da época, no caso lá de Alexandria, deveria constar também a palavra de Deus traduzida. Então, ele ordenou que fosse traduzida. Então, deveria ter a Bíblia em hebraica, composta por Antigo Testamento, que naquela ocasião era a reunião dos livros do Antigo Testamento, traduzidos então para o grego. Para tantos foram designados escribas, 6 de cada tribo. Então, quando nós já ouvimos falar aqui da tradução da Septuaginta, quem já ouviu falar aqui? Eu creio que todo evangélico, ou quase todos, já ouviram falar, né? A Septuaginta, na verdade, é a reunião, a tradução
que pelo nome seriam 70, né? E é reconhecida normalmente por 70, mas na verdade eram 72 eruditos, 72 homens gabaritados para isso, pessoas de cada tribo, 6 de cada tribo, lá do povo judeu, separados para fazer uma tradução, então, para o grego. Então, foram separados 72 pessoas, e é o que nós hoje conhecemos como Septuaginta, que é essa aqui. Tem também uma muito famosa, que é a Vulgata Latina, né? Que tem uma outra história, mas nós não vamos nos aprofundar nisso, porque o tempo nosso é curto. Mas nós hoje trabalhamos com a Septuaginta, que foram 72 pessoas separadas, pessoas idôneas, pessoas que tinham responsabilidade, eram anciãos das tribos de Israel, que foram separados então para esse fim, para a tradução, para colocar então essa parte da palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, que é considerada a Bíblia judaica, lá com a tradução naquela biblioteca, em Alexandria. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, a chamada evangélica, é composta por Antigo e Novo Testamento, sendo 39... Quantos livros do Antigo Testamento, irmãos? 29? É? É 39. Acorda. 39 livros do Antigo Testamento, e quantos do Novo Testamento? 26? 27. Alguém está dormindo aí? Vamos acordar? Quantos livros são, irmãos? 39 mais 27 dá quantos? 60 aí? 66, exatamente. Estando divididos seus livros em capítulos, números e versículos. Por que números, irmãos? Porque o livro de Salmos tem uma diferenciação. O livro de Salmos, ele não tem capítulos. O livro de Salmos são composições de cânticos. Então, cada cântico é um cântico que foi colocado dentro do livro de Salmos. Ou seja, não é o capítulo 93. Não tem problema falar isso, né? Mas o correto é dizer no Salmo número tal, porque são composições independentes, apesar de terem diversos salmos atribuídos a uma só pessoa. Por exemplo, Davi tem, pelo menos que são conhecidos, 73 salmos atribuídos a ele. Asaf tem aproximadamente 12 livros que são atribuídos a ele. Também tem salmos de Moisés, de Jeremias e dos filhos de Corá e tal, e por aí. Mas é interessante a gente entender que o livro de Salmos não são capítulos, são números. E eu vou explicar também essa questão de capítulos e versículos, né? Onde no Antigo Testamento temos 39 livros, temos 929 capítulos e números, e temos 23.214 versículos. No Novo Testamento temos 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, totalizando 66 livros. 66 livros com 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Originalmente, a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Então, quando os escritores escreviam a palavra de Deus, eles não escreviam divididos. Escrevia-se todos os rolos, ou depois livros, ou compêndios, eram escritos de uma forma total, não tinha diferenciação, não tinha separação, né? Então, hoje, é importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente lê um versículo e diz, olha, nesse versículo aqui está dizendo isso, mas no versículo anterior não corrobora com esse. É porque nós não entendemos, não buscamos, não estudamos, porque todo ele foi escrito. Evidentemente, irmãos, que aí entra uma outra questão. Principalmente no livro de Salmos, os irmãos podem ver, nas Bíblias mais modernas, nas versões mais modernas, nós não encontramos muitas vezes essa questão, mas nas Bíblias mais tradicionais, por exemplo, na Almeida Corrigida,
Algumas das Almeidas mais antigas, se você observar no livro de Salmos, ele tem palavras que começam com uma letra maiúscula em negrito, né? Ou seja, ela marca o início de um momento em que o escritor estava escrevendo. Ou seja, Davi começou a compor um salmo, e aí não teve tempo, ou por qualquer circunstância, ele não concluiu aquele salmo naquela ocasião. E aí quando ele retornou, então é escrito em negrito, para dizer que ele deu prosseguimento àquela escritura, aquela visão que ele tinha de Deus, né? Porque os salmos são cânticos direcionados a Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando vocês olharem, não sei, em algumas eu já vi, principalmente nas mais modernas, que não tem essa visão desse início e final de um termo, de uma escritura, né? E que não dá para a gente entender quando começou e quando terminou. Mas nos mais tradicionais existem. Na minha Bíblia, nessa aqui tem, né? Em negrito, começou-se uma inscrição de alguma coisa, encerrou, quando retoma aquele pensamento, aquele sentimento, aquela visão de Deus, então escreve-se em negrito. A palavra de Deus é algo extraordinário, irmãos, é algo que nós, com o nosso conhecimento humano, nós não conseguimos atingir, porque ela vem de Deus e há muitos mistérios contidos nela, que nós muitas vezes não entendemos porquê ou em que situação foi escrita. Então, irmãos, para uma melhor, a Bíblia, então, ela foi originalmente, não foi dividida em capítulos e versículos, porém, para uma melhor didática. No século XIII, ou seja, só no século XIII, depois de Cristo, isto há 800 anos, né? Próximo, nós, não é isso? No século XIII, depois de Cristo, um cidadão chamado Stephen Langton, bispo e professor da Universidade de Paris, apresentou esse projeto, ou seja, um projeto de dividir a Bíblia em capítulos, a princípio. Mas essa divisão, ela não trouxe nenhum prejuízo para a escrita da palavra de Deus. Ela trouxe sim uma ajuda na parte didática, ou seja, para que nós pudéssemos ter estudos mais profundos, para que nós pudéssemos ter uma melhor compreensão daquilo que estava sendo escrito, né? Então foi muito bom isso aí, né? Que ela não trouxe nenhuma rasura ou substituiu, ou retirou ou acrescentou algo na palavra de Deus, mas melhorou na parte didática. Não só o entendimento, quanto a forma de estudar a Bíblia. Ou seja, o seu projeto visava dividir os livros em capítulos. A seguir, a divisão em versículos somente acontece no século XVI, ou seja, há 600 anos atrás, quando estavam descobrindo o Brasil, né? Então, aconteceu essa divisão em versículos pelo francês Robert Estienne, em 1555 até 1551 até 1555 ele fez essa parte, ele fez essa divisão em versículos. A primeira Bíblia impressa em capítulos e versículos acontece em 1560. A primeira Bíblia já em capítulos e em versículos acontece em 1560 na Suíça. É a chamada Bíblia de Genebra. Eu creio que alguns irmãos aqui já conhecem. O William, uma ocasião, estava falando sobre ela, né? A Bíblia de Genebra, ela foi escrita na Suíça, Genebra, em 1560, a primeira escrita já em capítulos, dividida em capítulos e versículos. A primeira impressão da Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? O primeiro livro a ser impresso foi o que, irmãos? A Bíblia. Alguém dormiu hoje à noite aqui? Alguém tomou café da manhã? Eu tomei. Então acorda, vamos falar, irmão. Faz de conta que o Flamengo fez um gol. Flamengo não. O Flamengo está por fora, né? Mas vamos falar, né? Acorda, irmão. Oi? O quê? Que foi escrita, que foi impressa, a primeira Bíblia foi em 1455.
Veja, irmãos, nós falamos que a primeira Bíblia impressa dividida em versículos e capítulos, foi em 1551, tá certo? A primeira Bíblia completa, no caso, essa Bíblia que foi impressa, ela foi impressa sem divisões ainda. Na primeira Bíblia impressa, sem as divisões em capítulos e em versículos. Então, elas foram impressas cerca de 300 exemplares. Foi o descobridor da rotativa, da impressora, da impressão, né, em rotativa, em números. Eu trabalhei numa impressora rotativa, né? Só que bem velhinha, e eu aprendi uma opção de coisas sobre isso, é bem interessante. Elas eram feitas com caracteres, com números presos, né, e levou bastante tempo. Foram mais ou menos 5 anos e foram feitas 300 exemplares naquela ocasião. Quanto, irmãos? Em 1455. Então, foi um passo extraordinário no desenvolvimento da escrita, da transformação da escrita, né? Então, foram feitos aproximadamente, foram impressas 300 exemplares. Atualmente, existem cerca de 60 Bíblias de Gutenberg. É um cidadão que inventou essa forma de imprimir. Existem aproximadamente 60 exemplares, né, dessa Bíblia. Só que 48 em papel assim como nós conhecemos, e outras em rolos, né, que foram impressas também em rolos. O cidadão chamado Gutenberg. Então, rolos ou pergaminhos, né, como nós podemos entender, né? Só que a mais antiga tradição completa da Bíblia para o português, aí já entra a questão da tradução, né? Porque Gutenberg, na verdade, ele não era português, e a Bíblia também não foi, essa primeira Bíblia não foi escrita em português, foi feita no seu idioma, evidentemente. Hoje nós podemos, aí eu estava pensando, poxa, onde que estarão essas Bíblias? Essas que foram escritas, foram lá nessa ocasião. Elas estão em museus e é algo extraordinário. Não, você não pode entrar de qualquer maneira. Uma ocasião a Renilei estava falando um pouco sobre isso aqui na semana, Semana da Bíblia, né? E é bem interessante essa história. Nós não vamos aprofundar muito porque não temos tempo, mas é bem interessante, né? A forma como você pode acessar esse lugar, pegar nesses pergaminhos, não é de qualquer maneira, e nem é qualquer um que pode. Tá? Aí tem... Mas a mais antiga tradução da Bíblia para o português é de João Ferreira de Almeida, né? É aquela que inclusive a minha é uma dessas traduções chamada versão, né? Nós vamos falar um pouco sobre versão e tradução. É João Ferreira de Almeida, é JFA, que inclusive nós temos século 2021, temos a NAA, que uma vez eu peguei a do William e levei para minha casa, né? NAA, mas aí depois eu tive que devolver, né? Aí ele não quis me dar, eu tive que devolver, né? Mas essa Bíblia, ela na verdade, a tradução, ela começou, na verdade, em 1681, e quando nós falamos a tradução de João... Quanto foi, irmãos? Estão ligados, né? Muito bem, 1681. Então, o João Ferreira de Almeida, ele começou a tradução da Bíblia, né? Todo mundo fala que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia completa. Na verdade, não foi. João Ferreira de Almeida, ele começou a tradução, e isso levava muito tempo, porque era de grande responsabilidade. E aí, quando chega no livro de Ezequiel, aí ele morre. E aí um cidadão assumiu no lugar dele também com toda a responsabilidade que ele teve para concluir, então, o estudo. Então, ela foi publicada, na verdade, em português, foi publicada. Eu não estou dizendo quando ela foi traduzida, eu estou dizendo que ela foi publicada. Esse cidadão que escreve isso aqui, ele era português, tá, irmãos? Alguns dizem que ele era pastor, outros dizem que ele era bispo da Igreja Católica, que fugiu lá da igreja e tal, mas não importa, né? Mas a seguir teve também esse cidadão, que o nome dele era Jacobus.
Então, a Bíblia completa em português foi publicada em 2 volumes, né? Ela foi publicada em 2 volumes, tá certo? Em 1753, ou seja, quase 150, 160 anos, 180 anos por aí, depois que ela foi traduzida. Enquanto que a primeira impressão completa de um volume, ou seja, ela foi publicada em 2 volumes, mas a publicação em um volume apenas, na tradução de Almeida, foi realizada em Londres em 1819, tá, irmãos? Datas na evolução da Bíblia completa, impressão e publicação, tá certo? Nós vamos ver essas datas de impressão e publicação. A impressão da tradicional Ferreira de Almeida, FA, em 2 volumes, foi 1753, conforme nós falamos. A primeira impressão da Bíblia completa em um único volume aconteceu em 1819. É nova, né? É bem nova. 1819, em apenas um volume, tá certo? Em 1898 foi feita a revisão da tradução revista e corrigida de Almeida, ARC, né? Foi feita uma revisão. Então, a revisão da tradução, ou seja, foi feita uma tradução e foi feita uma revisão da tradução. Isso aí, irmãos, é importante a gente entender pelo seguinte: eu não sei se a gente às vezes costuma esquecer esses detalhes mais técnicos da nossa língua, do nosso idioma. Mas, irmãos, sabem que em 2009 o Brasil aderiu a uma reorganização ortográfica, né? Alguns já leram sobre isso. Quem já ouviu falar? Quem já leu? Tá. Então, reorganização ortográfica, que o Brasil foi um dos últimos países a aderir, porque lá em Portugal, já lá em 2002, já havia começado uma mexida para tirar alguns aspectos que não traziam mais, de acordo com a nossa evolução da sociedade, uma série de situações não tinham mais sentido. Por exemplo, quando eu era bebê, quando eu tinha 20 e poucos anos, escrevia-se farmácia com PH. Né? Alguns mais antigos da minha data, não é, Clécia? Da minha... sabem disso, né? Tem uma série de palavras aí que escreviam-se diferente do que escreve hoje. Então, as Bíblias também precisaram acompanhar a nossa reorganização ortográfica, que foi decretada, então, em 2009, agora há pouco tempo, né? E aí foram sendo feitas as correções necessárias para que a palavra de Deus fosse entendida no nosso idioma, como nós falamos hoje, tá bom? Então, mas a primeira revisão, olha, a primeira revisão da tradução, que se chama Revista e Corrigida, aconteceu em 1898, né? Tem bastante tempo, é aquela que tem ARC, né? Em 1919, a tradução brasileira, aí nós temos um problema, né? 1919, aconteceu uma tradução brasileira, ou seja, já não era mais a tradução de Ferreira de Almeida, uma tradução que foi feita no Brasil, vindo dos originais, entre aspas, né? Porque, na verdade, essa tradução ela foi feita do grego, porque havia e há hoje muita dificuldade de você ter em mãos um original hebraico, e grego também está muito difícil, né? Então, houve uma tradução brasileira, né? Essa tradução brasileira, irmãos, aí tem algumas situações que nós precisamos entender. Ela foi elaborada a partir dos originais entre aspas, né? Porque não são aqueles originais que foram escritos lá, que foram reunidos por Neemias e mais outras pessoas, lá no ano 400 a.C., por aí, né? Mas numa outra situação. Então, foi traduzido por uma comissão, ela levou 15 anos, né? Uma comissão de linguistas e especialistas, né? Pessoas que estudaram. E aí, nós vemos pessoas de diversos credos e alguns sem credo, né? Que, por exemplo, Rui Barbosa, eu estava falando um dia desse aqui, Rui Barbosa participou dessa tradução. Não só Rui Barbosa, mas uma série de outras pessoas. Por exemplo, Heráclito Graça, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas é um cidadão bem famoso, é Heráclito Graça.
Esse cidadão era muito famoso na linguística. Então, eles realizaram essa tradução. Existem alguns e diversas versões com essa tradução brasileira. O problema da tradução brasileira é que, como participaram diversas pessoas que não tinham um relacionamento com o Senhor, não que eles deixassem de traduzir na íntegra. A questão é que a tradução na íntegra da palavra, daquilo que foi escrito no original, tem alguns problemas. Por exemplo, quando os irmãos sabem que Salomão, ele quando assume o trono e tal, está lá no seu auge, né, do reinado, então ele traz, eu estou dizendo um exemplo, mas são muitos os exemplos. Ele traz uma quantidade infinita de ouro, lá de Ofir, né? O povo chama ouro de Ofir, porque está escrito na palavra de Deus, era um ouro puro e tal. Então ele trazia, e essa tradução, a quantidade de ouro, toneladas, né, de ouro, que eles traduziram para 666 toneladas, na verdade, em algumas traduções, em algumas versões, está escrito em o seu peso, mas não como o peso que nós conhecemos hoje, que não deveria ser traduzido, né? Deveria ser apenas colocado conforme deve. E aí, quando nós vemos quando a gente lê lá na Almeida, revista e corrigida, a gente vai ver uma diferença para, por exemplo, Almeida, Nova Almeida, aqui, a NAA, né? Há uma diferença. E principalmente na NVI, né? Na NVI é a nova versão internacional. Os irmãos, depois que quiserem, nós vamos trazer uma apostila, porque o tempo é muito curto. Mas há um problema com relação à tradução, por exemplo, de números. Quando Salomão ele faz o trono dele, que ele coloca a quantidade de... como é que é o nome disso aqui? Oi? Degraus, né? Os degraus que vai subir até chegar no trono dele, eram 6 degraus, né? A gente quando ouve falar sobre esse numeral 6, em toda a palavra de Deus, nós entendemos por que 6 e por que também 7. 6 representa o número do homem, ou seja, a falha no homem enquanto se afastou de Deus, né? No caso de Salomão, quando ele faz os 6 degraus para chegar até ele estava dizendo naquela ocasião, quando ele era uma pessoa que estava na presença de Deus, quando ele mandou construir aquilo ali, então ele entendia que para chegar até ele não podia ser 7 degraus, não podiam ser 7 degraus ou 5 degraus, porque ele representava naquela ocasião o ser humano, um ser humano que é falho. Ele não poderia estar no 7º porque ele não tinha condições de se equiparar a Deus, né? Então, quando faz-se a tradução, muitas vezes corrigem-se esses números para a nossa tradução de hoje. Então, nós temos dificuldades aí. Tem uma série de passagens que falam sobre isso na palavra de Deus. Os irmãos depois, se quiserem, eu tenho aqui a relação, então, de coisas que foram traduzidas e que não deveriam ser traduzidas, né? Conforme deve. Então, a questão de traduzir a palavra de Deus na íntegra, conforme foi escrito, naquela ocasião existia uma visão daquilo que Deus queria que o povo soubesse, assim como Deus quer que nós saibamos, mas nós hoje entendemos muitas coisas diferentes daquilo que é falado lá em Portugal, o próprio português de Portugal. Então nós temos diferenças, então essas diferenças precisam ser adaptadas, mas não transferidas, né? Não traduzidas de forma que venha a ter prejuízo na palavra de Deus. Então hoje nós temos diversas Bíblias que são versões, de algumas versões, que trazem traduções que não deveriam trazer, né? Então isso traz problemas. Em 1932, teve também uma tradução chamada Tradução de Matos Soares, feita em Portugal, a partir do texto latino, ou seja, do texto que foi inicialmente traduzido lá na Espanha
Então, esse cidadão aqui, ele pegou esse trecho e traduziu para o português em Portugal. Em 1956, houve a conclusão da revisão e atualização do texto da Almeida no Brasil, que é uma das mais interessantes que nós conhecemos, é a Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Em 1957, a Bíblia de Ave Maria foi na editora da Igreja Católica Apostólica Romana. Irmãos, só uma palhinha aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana, nós pertencemos à Igreja Católica Apostólica. Amém, meus irmãos? Eu pertenço. Igreja Católica. Católica quer dizer mundial, é geral, né? Eu pertenço à Igreja Católica, não romana, apostólica, vindo dos apóstolos. Mas a Igreja Católica que nós conhecemos hoje, que chamamos de Igreja Católica, ela é a Igreja Católica Apostólica que vem dos ensinamentos, dos princípios de Roma, que são ditados em Roma. Amém, meus irmãos? Então nós saímos desta parte, né? Que foi, na verdade, uma cisão. Chama-se, o povo, naquela ocasião, até pouco tempo atrás, diziam que nós éramos excluídos, que nós éramos protestantes, que nós protestávamos contra alguma coisa que o Senhor orientou. E não é verdade, né? Nós protestamos contra coisas que o Senhor orientou e que foram colocadas de forma inadequada dentro daquilo que os cristãos deveriam seguir. E não é verdade. Nós entramos, então, nessa questão. Nós somos protestantes contra esses princípios da Igreja Romana. A igreja que vem, que tem a seu pai, ou seja, o Papa lá em Roma. Em 1957, a Bíblia de Ave Maria, que ela foi, então, editada pela uma editora da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1959, tradução dos monges beneditinos, era também uma outra tradução da Igreja Católica. Essa tradução foi feita do francês para o português, foi traduzido do francês, né? Em 1981, a Bíblia de Jerusalém, revisada em 2002 do francês para o português também. A Bíblia de Jerusalém é uma outra história que lá no século, me parece, próximo do século XIII, já havia sido feito uma tradução, mas só que muito mal feita, então não foi considerada essa parte da tradução da Bíblia de Jerusalém. E foi então feita agora em 1981 uma revisão, uma tradução dessa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. E foi revisada também em 2002. A própria Bíblia de Jerusalém também foi revisada em 2002, tá? Em 1981, a Bíblia Viva, eu creio que aqui, eu tenho a Bíblia Viva, eu não sei quem tem aqui, tem a Bíblia Vida e a Bíblia Viva, né? Eu tenho a Bíblia Viva. Oi? A Bíblia Viva é uma das traduções, ela foi feita, foi revisada, ela foi traduzida em 1981 e foi revisada em 2010. Essa Bíblia Viva, ela foi traduzida conforme as outras também, pelo o pessoal da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Então ela foi traduzida e foi revisada agora em 2010, tá? É uma Bíblia conforme essa aqui, só que ela vem de uma versão do João Ferreira de Almeida, né? Também. Só que uma versão, e aí eles colocam, eu vou explicar aqui um pouco sobre essa questão de versão e tradução. Em 1983 foi também editada uma Bíblia chamada Vozes, a partir do original. Esse original, na verdade, é o original conforme eu falei na outra palavra, né? Em 1988, a Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica Brasileira, que foi editada a Bíblia na linguagem de hoje, muitos têm aqui, né? Que depois também foi feita uma revisão, tá, irmãos? Em 1993, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, também é uma outra, essa tradução da revista atualizada, então, para os nossos padrões daquela época. Em 1993, a Bíblia Sagrada em português corrente, feita em Portugal.
Bíblia Sagrada em português corrente, feita em Portugal. Estou citando apenas algumas, tá, irmãos? Foi em 1993. Em 1995, a Bíblia Revista e Corrigida, segunda edição, 1995, da João Ferreira de Almeida. Em 2000, nova tradução da língua de hoje, na linguagem de hoje. Muitos irmãos têm aí, nova versão internacional na linguagem de hoje, NLH e tal. Muitos aqui têm também essa revisão. Em 2001 foi feita a NVI, nova versão internacional. Muitos também já têm também essa versão. Eu particularmente não gosto, entre aspas, né, porque ela é boa para se fazer estudos. Entretanto, é bom se comparar com outras traduções. Em 2001 foi editada a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Foi editada em 2001. Em 2002, a Bíblia do Peregrino, tradução de Luiz Alonso, editora Paulus. Também essa Bíblia ela foi editada por um cidadão que era católico, não sei se ele já morreu, mas era católico na época. Em 2009, a Bíblia para Todos, revisada da Bíblia em português corrente, ou seja, essa relação de traduções ou de versões são apenas algumas das que nós conhecemos, tá, irmãos? Nós não vamos nos aprofundar nisso porque não é o nosso assunto. Até 2015 haviam 29 versões em português, conhecidas que nós estamos falando, né? Porém hoje existem mais de 100 versões. Hoje existem diversas versões, inclusive existem Bíblias e mais Bíblias de estudos, né? A Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia da criança, a Bíblia de estudos de tal e por aí, né? Então, essas são versões, e eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de versões, mas só para concluir isso aqui. As versões são diferentes das traduções, porque as traduções são transferências de palavras e sentido de forma isenta. Então, quando se faz uma tradução de algo, por exemplo, nós hoje ouvimos muito, quando eu não conhecia o Senhor, eu gostava um pouco de baladas entre aspas, né? Eu não gostava de qualquer tipo de balada, né? Hoje os jovens gostam um bocado de balada, é diferente, né? Mas naquela ocasião eu gostava muito de versões de músicas. Eu sei que aqui a maioria conhece músicas que foram lançadas no exterior, seja na Inglaterra ou sei lá onde, aqui na América do Sul mesmo, né? Nos Estados Unidos e tal, que fazem versões, assim como também fazem versões da nossa música lá para o inglês, para o castelhano, para o espanhol e tal, né? Versões são, você pega um texto e coloca, inclusive, em alguns casos, seus pensamentos, a forma como você entendeu aquela música, né? Ou o texto, a forma como você entendeu o texto. No caso da palavra de Deus, é mais complicado, é mais complexo, porque as versões, elas costumam serem fiéis ao texto do qual ela tirou aquela versão, né? Procuram ser fiéis por conta da responsabilidade. Entretanto, muitas vezes acontece conforme é o caso daquela Bíblia que nós estudamos aqui, falamos aqui sobre Rui Barbosa e outras pessoas, porque elas são versões de outras traduções, e aí essas versões constam algumas palavras que foram transferidas de um idioma original para o nosso idioma, mas que muitas vezes ela não poderia ser traduzida, né, para a forma do pensamento. Então, por exemplo, a nova versão internacional, ela traz uma facilidade maior para o entendimento daquilo que se está escrevendo. Entretanto, é preciso ter cuidado, porque às vezes o texto ele traz problemas de compreensão para nós, né? Então hoje nós temos diversas versões ali, principalmente na linguagem de hoje, né? Então essas versões, elas precisam ser estudadas, é muito bom, e em alguns casos é preciso ser comparado com outras versões que nós temos, né?
principalmente aquelas que têm uma maior responsabilidade. E aí, a tradução, ela vem quando de uma língua, um idioma que não é o nosso, então é traduzido para o nosso idioma, né? Então, há uma diferença entre versão e tradução. A versão é aquela que você faz, que você trabalha num texto que já está escrito, mas que você vai adaptar às nossas circunstâncias, aos nossos momentos, à nossa vida, a nossa forma de entender e tal e por aí, né? Não quer dizer que as versões estejam erradas, mas tem alguns pontos que às vezes trazem dificuldades, trazem problemas para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Pois não, irmão? Como? Olha, a Bíblia, no caso, as versões, todas as versões, se nós tivéssemos tempo, seria bom que a gente tivesse dezenas delas. Eu tenho uma porção de versões também, eu tenho muitas versões, inclusive tem uma que eu ganhei aqui de um pastor dessa igreja, né? Ele me deu, eu não vou dizer o nome dele, é aquele que está ali, ó. Ele me deu uma Bíblia de estudo, né? E eu gostei demais. Eu tenho uma porção de Bíblias, e é bom que nós tenhamos, né? Mas é bom que nós tenhamos aquela que nós entendemos que seja mais adequada ao nosso trabalho, né? Por exemplo, nós temos uma opção de Bíblias de estudos, né? Aqueles estudos, inclusive, irmãos, é a questão do rodapé, leitura de rodapé, né? É aquilo que tem aqui embaixo. Essa leitura de rodapé é importante para nós estudarmos, né? É extremamente importante. Entretanto, ela não é uma palavra inspirada, né? Ela vem de um estudo aprofundado na Escritura, na Bíblia e tal, e estudado profundamente por pessoas, muitas vezes, pessoas de muita responsabilidade, né? E de conhecimento de Deus, e de relacionamento com Deus. Mas o que está no rodapé, ou seja, o que está numa Bíblia de estudo, um estudo que é feito, não é uma palavra propriamente inspirada, ela vem de uma palavra inspirada, né, por Deus. Então precisamos ter um pouco de cuidado com relação a isso, né? Às vezes a gente lê uma leitura no rodapé, ou então em uma Bíblia que trouxe um determinado estudo e queremos colocar aquilo como uma palavra inspirada por Deus, né? É claro que os estudos hoje são muito interessantes. A Bíblia que eu tomei do William, um dia que eu levei para casa, ela tem estudos fantásticos, maravilhosos, né? Assim como essa Bíblia aqui também, tem outras, essa que o pastor me deu, e tem uma opção de Bíblias que tem estudos muito bons. O caso dos estudos também, direcionados por exemplo, eu tenho um estudo sobre a Nova Versão Internacional, e é bem completo, né? Mas é grande, é grosso, eu não tenho muito tempo para ler, mas quando eu posso, eu faço estudos relacionados também àquela parte. Então é importante que a gente tenha, mas é importante que você tenha uma palavra tradicional, aquela que você vê que realmente ela não tem inserções humanas, né? Tá certo? Então, como nós falamos, alguém diz, não, mas a Bíblia, ela não tem acréscimos. Se a gente for ver, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a gente vai ver diversos erros e inserções humanas, né? Isso é muito sério. Tem pessoas hoje querendo retransmitir a Bíblia com outras colocações, né? Isso é difícil da gente entender. Então, é preciso que a gente saiba diferenciar as coisas. Agora, eu queria dizer uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, desde os tempos em que elas foram reunidas, que foi reunida no chamado cânon sagrado, desde aquela época, houveram muitas lutas, passaram-se muitos anos, passaram-se por muitas pessoas também. E aí, algumas pessoas, eu já ouvi isso, dizem, mas a Bíblia hoje é apenas um pequeno manual daquilo que era a palavra de Deus. Acontece, irmãos, que se este livro não fosse um livro sagrado, direcionado ao povo de Deus,
Se Deus não estivesse presente nesta palavra, hoje realmente seria apenas um rascunho daquilo que foi a palavra de Deus. Mas esta palavra de Deus, até hoje, ela se conserva íntegra, totalmente, não porque homens quiseram, mas porque ela é a palavra de Deus. E Deus, Ele não se engana, nem se deixa enganar. Por mais que muitos lutem, por mais que a própria ciência, muitas vezes, tentem forçar uma barra para desestabilizar, ou tirar a credibilidade da palavra de Deus, não consegue, porque é um milagre de Deus. Deus trabalha ainda hoje para manter a sua palavra em evidência, da forma como ela deve ser lida e conhecida. E aqui, quando nós praticamos, lemos, estudamos, praticamos e vivemos segundo ela, todos aqueles que fazem isso são abençoados, e não só são abençoados, mas sentem a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus todas as vezes em que leio a palavra de Deus, no momento em que eu digo, Senhor, esse momento é somente teu. Eu preciso da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro desta palavra. Amém, meus irmãos? Então, aqui não há erro, mesmo que passem-se os tempos, as lutas, os temporais, mesmo que aconteçam, por exemplo, terremotos, né? O que foi há poucos anos atrás, inclusive encontrados partes de escritos da palavra de Deus, lá do princípio, há mais de 2000 anos atrás, e que foram verificar e está tudo correto, conforme está aqui. Eu creio que alguns já ouviram falar sobre isso, sobre pergaminhos que foram encontrados, sobre partes da palavra de Deus que foram encontrados, e foram ver isso aqui, né? Foram investigar e está tudo certinho. Amém, meus irmãos? Porque esta é a palavra de Deus, ela não tem erro e não vai também se acabar. Irmãos, da próxima semana nós vamos continuar, tá bom? Porque o nosso tempo já foi e nós então daremos continuidade a essa parte. Ok, meus irmãos? Eu sei que eu estou indo muito rápido, mas prometo-vos novamente, nós estamos fazendo uma apostila e vamos trazer tudo isso daqui, tá, irmãos? Vai ser talvez no final do curso, mas para vocês estudarem, tá certo? Amém, meus irmãos? Eu creio que antes do final do curso eu já traga pelo menos a metade dessa apostila. Eu tenho dificuldades de digitação, eu não sei digitar, né? Não sei trabalhar muito com celular ou com computador. Eu estou contratando uma pessoa para digitar tudo isso da forma como ela deve ser digitada corretamente, bonitinho e tal, e nós vamos trazer isso aí. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria muito que os irmãos trouxessem o nosso questionário, tá bom? Eu queria que os irmãos entendessem que nós não estamos fazendo isso para ver quem é mais ou quem é menos, quem sabe mais ou quem sabe menos. Não, eu quero que os irmãos busquem, né, aquilo que estão aprendendo. Eu queria dizer mais, se alguém quiser escrever alguma coisa dizendo sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, críticas construtivas, evidentemente, mas também podem dizer o que sentem, não críticas destrutivas, mas construtivas. Podem escrever, olha, eu não estou entendendo, não é bom e tal. Pode fazer, tá, irmãos? Mas dentro de uma responsabilidade, porque nós somos irmãos e fazemos isso todos uns com os outros e pelos outros. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te adoramos, obrigado por esta manhã, por este momento tão especial, pela vida dos alunos que aqui estão, por esta igreja. Ó Deus, continua nos abençoando, falando conosco, abre os nossos olhos, as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos sempre termos acesso e sabermos que podemos ter acesso à Tua Palavra, a Ti, Senhor, ao Teu trono. Nós hoje somos agraciados com isso, Senhor. Nós Te adoramos por esta manhã, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.